Fala pessoal, beleza? Professor Harrison na área. Hoje com conteúdo para você de sequências numéricas ou lógica quantitativa. Já vou falando para você, pessoal, o seguinte: esse conteúdo aqui não é muito amarrado à fórmula matemática, a um método especificamente. Eu vou tentar trazer sempre para vocês aí maneiras de vocês conseguirem, pela lógica da observação, resolver as questões. Mas eu já vou falar para você o seguinte: esse tipo de questão aqui, você pode tentar na sua prova, obviamente, mas quando você for ver que você não está conseguindo resolver a questão, que você está demorando a resolver a questão, eu aconselho que você deixe este tipo de assunto para o final. Como assim para o final? Vamos supor que você vai entrar numa prova onde você tem esse tipo de assunto aqui e você se depara com a questão de lógica desse sentido aqui de sequências, beleza? E você, a certa vista, você não consegue resolver a questão. Às vezes você está 5 minutos na questão e não consegue resolver. Eu sugiro que você não desista da questão, você só separe, circula e deixa para resolver no final, se tiver tempo. Por quê, gente? Dependendo da questão, você pode demorar até 10 minutos fazendo, tá? Porque aqui não tem um padrão de execução. Então, o que a gente vai fazer nessas aulas aqui? Vão ser 3 blocos de questões. Eu peguei várias questões diferentes aí, todas as possibilidades que pode estar vindo cair para você. E eu vou te dar algumas dicas, beleza? Agora, sem enrolação, vamos lá. Primeira dica que eu vou te dar. Vamos supor que você tenha esse tipo de sequência aqui, que na verdade a gente vai ver mais para frente aí, que é uma progressão aritmética. Por exemplo, eu tenho 2, 4, 6, 8. Isso aqui, ó, tá pulando, vai até o 1024, tá bom? Existe uma fórmula que você utiliza para resolver esse tipo de questão, quando, por exemplo, ela quer saber quantos termos tem até 1024, por exemplo. Existe uma fórmula, que é a fórmula da progressão aritmética, ou seja, a fórmula da PA, tá? Que é o último termo é igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes r. Essa fórmula aqui, ela pode te ajudar a resolver uma questão de sequência mais rápido, dependendo da questão, tá? Então, como que a gente faz aqui para saber quantos termos tem aqui? Obviamente, você percebe que está pulando de 2 em 2, 2, 4, 6, 8. Para você saber quantos termos tem aqui nessa sequência em específico, é só você pegar o último termo, 1024, e dividir por 2. Você vai achar 512, tá? 1024 dividido por 2 vai dar 512, beleza? Mas presta atenção, pessoal. Qual que é o nosso último termo? Não é 1024? Vamos colocar aqui. O A1 é o nosso primeiro termo. Quem que é o nosso primeiro termo? 2. Mais. O N é a quantidade de termos. É o que eu quero saber nesse caso específico. Então, eu repito. Vezes o R, gente, é a razão. O que é a razão, gente? Na PA. É o termo da frente menos o anterior. Sempre, ó. 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. Quando eu tenho uma razão constante, está sempre sendo a mesma, ou seja, está sempre dando 2 aqui, eu tenho a minha razão, ou seja, eu tenho uma progressão aritmética, beleza? Então vamos lá, então vamos colocar como 2 aqui. Só vou resolver isso aqui para te explicar, para te dar um norte inicial, tá? Então olha só, isso aqui vai dar 1024 igual a 2, mais, olha só, para fazer menos conta aqui na verdade, eu posso fazer o seguinte, ó, para ficar mais fácil. Eu posso dividir isso por 2 e isso por 2, tá? Vai ficar assim, ó, 512 é igual a 1, mais n menos 1 repete, que multiplica 1. Dividir esse número por 2, ficou 512. Esse número por 2 ficou 1. E esse número por 2 ficou 1 aqui, tá? Eu posso fazer isso. Só aqui que eu não mexi, beleza? Agora, esse 1 que está multiplicando menos 1 vai dar ele mesmo, tá? Vai dar menos, n menos 1. Então, eu vou só repetir e reorganizar isso aqui. Isso aqui vai ficar n menos 1, mais esse 1 aqui, é igual a 512. Ó, menos 1 com mais 1, eu posso, ó, GEDAI, tá? Então, n é igual a 512.
Ou seja, eu provei para você que realmente pela fórmula a quantidade de termos é 512, beleza? Então, essa aqui é a fórmula do termo geral da PA. Eu não vou me aprofundar nisso, isso aqui é só uma dica que você previamente pode ter para poder montar o seu acervo lógico, beleza? Para fazer questões de sequência numérica. Agora presta atenção. Agora eu vou falar sobre especificamente, presta atenção, a soma da PA. A soma da PA é o seguinte, ó. Vamos supor que eu quero somar todos esses números até 1024. Vamos supor isso, tá? Eu tenho que somar 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 8, 20. Você imagina se eu tivesse que ficar somando isso? Existe então essa fórmula para você somar muito mais rápido, que é o primeiro termo mais o último termo multiplicado pela quantidade de termos dividido por 2. Beleza? Vamos resolver então quanto que vale a soma. Então a soma vai ser o primeiro termo, 2, mais o último termo, 1024. Ó, a n é o último termo, 1024. Vezes a quantidade de termos, que é o n, 512. Tudo isso dividido por 2, beleza? Então, o S de n é igual, ou seja, a soma vai ser 1024 mais 2, 1026, vezes aquele 512 lá. 512 dividido por 2 vai dar 256. Já posso colocar aqui. Ou seja, a soma vai dar 1026 vezes 256. Eu não vou fazer essa conta, porque o nosso objetivo aqui não é ficar trazendo cálculo para você. Aqui é lógica, tá? Eu só estou te falando que isso aqui pode te ajudar, assim como eu vou colocar em algumas questões que eu separei para você, beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai pausar esse vídeo e vai copiar isso aqui. Professor, tu não vai resolver isso aqui? Eu não vou resolver. O objetivo aqui é só te apresentar, então, a fórmula do termo geral da PA, e aqui a soma da PA, tá? Vai que você precisa utilizar isso aqui, tá? Tá aí para você como introdução, beleza? Agora, pessoal, eu vou falar para você o seguinte, vamos para as questões aqui. Depois você volta, você pode copiar ali à vontade, tá? Eu separei algumas questões para vocês aqui, a gente vai fazendo aí. Olha só, olha o que essa questão aqui vai falar para a gente, ó. Presta atenção aqui, vamos lá. Deixa eu só separar aqui e fazer, vamos lá. Ó, os 5 primeiros termos de uma sequência são 3, 7, 11, 15, 19. Qual é o seu décimo... qual é o 112 termo, né? Não lembro como é que se lê isso aí. Não lembro. Centésimo... 12º termo, acho que é isso. Beleza. Os 5 primeiros termos de uma sequência são 3, 7, 11, 15 e 19, tá? Qual é o 112 termo? Ou seja, o termo que a gente vai achar por último ali na posição 112, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, papai, prestai-vos atenção nisso aqui, monstro. Você que é trevoso, preste atenção. Ó, os 5 primeiros termos da sequência são 3, 7, 11, 15 e 19. Agora observa o que está acontecendo e tenta desvendar. Quando você observa, você vai perceber o seguinte, cara, esse troço está aumentando de 4 em 4. Ou seja, termo da frente menos o anterior está dando 4. Termo da frente menos o anterior está dando 4. Termo da frente menos o anterior está dando 4. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Nós temos uma constância do 4, ou seja, aqui nós temos aquilo que chamamos de razão na PA. Então você pode vir aqui e falar assim, ó, R é 4. Deixa isso aqui por enquanto. Outra coisa que você pode afirmar, que o primeiro termo é 3. Nem sempre vai ser assim, eu estou te dando uma dica para tu resolver mais rápido, entendeu? E o último termo, papai, o último termo eu ainda não sei, tá? A questão quer saber ele. Esse termo aqui, o 112, é o último termo, é o que a gente quer descobrir.
tá? É o AN, beleza? E quem mais que a gente tem aqui? Outra coisa que a gente tem é o N, que é 112, tá? É o 112. É a quantidade de termos, ó. Beleza? Vamos lá. O 112 a gente tem, que é a quantidade de termos, ou seja, se a questão falou que os 5 primeiros termos são 3, 7, 11, 15 e 19, e ele falou que o termo 112, ou seja, quer dizer que a gente tem 112 termos até lá, tá? Então, olha só o que a gente vai montar. A fórmula do termo geral, AN, é igual, da PA, A1 mais N menos 1 vezes a razão. Porque se você for fazer isso aí na mão, papai, tu ficar somando de 4 em 4, tu vai fazer muita conta, entendeu? Cuidado com isso, tá? Então, o último termo é o que a gente quer achar, que a questão pediu, tá? O primeiro termo é 3, mais o N é 112, menos 1, vezes a razão, que ali é 4, tá? Então, vamos fazer essa conta aí. Vai ficar AN é igual a 3 mais 112 menos 1, 111, vezes 4. Então, o AN vai ser igual a 3 mais 111 vezes 4 é o mesmo que dá 444. Ou seja, o último termo é 444 mais 3, 447. É o que a questão pediu aí. Beleza? A PA te salvou nessa questão para tu não fazer muita conta, tá? Então, gabarito D de jeans aí. Beleza, pessoal. É o seguinte. E vamos fazendo mais questões aí, eu vou trazendo para vocês. Nem todas você vai conseguir matar pela PA não, tá? Então essa aqui a gente conseguiu, eu coloquei uma que tu consegue matar pela fórmula do termo geral e eu coloquei uma outra aqui que você vai conseguir matar pela soma, tá? Que é a questão 2 aí, ó. Considere a sucessão, você com certeza já viu questões desse tipo aí, ó. Considere que a sucessão de figuras abaixo obedece a uma lei de formação, tá? O número de circunferências que compõe a centésima figura dessa sucessão é... Olha só, pessoal, preste atenção. Qual é a figura da posição 100? Ou seja, o último termo, a questão já deu que é a posição 100. Beleza? E ele deu também que são 100 termos, né? Se é a posição 100, são 100 termos. Mas vamos observar o que está acontecendo aqui. Pessoal, tem duas maneiras de você resolver esse tipo de questão. Tem uma pelo modo infante, que é fazendo conta pra caramba, pela lógica da observação, e tem outra que é pela soma. Eu prefiro fazer pela soma. Por quê? Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Nós temos o primeiro termo, estamos buscando... Aqui ó, temos uma circunferência, confere? Depois aqui temos 3, depois temos ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai pulando, né? Depois, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Vai pulando até a posição, a centésima, tá? Vamos deixar aqui. Vamos relembrar aqui, papai, qual que é a soma, tá? Por que que a gente sabe que isso daqui vai ser a soma? Porque, olha só, isso aqui, ó, percebe só essa parte aqui de baixo aqui como a gente tem um padrão, ó. Aqui nós temos um, aqui nós temos um, aqui nós temos 2, 3, 4, 5. Você concorda comigo que na posição 100, aqui embaixo aqui, ó, nessa parte aqui, vai ter 100 circunferências? Se a gente for observar isso, então o que que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode contar uma outra sequência como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a posição 100, tá? Mas vamos calcular aqui agora o seguinte, ó. A soma então vai ser o primeiro termo mais o último termo multiplicado pela quantidade de termos que é o n, dividido por 2. Essa aqui é uma das formas de fazer mais rápido, tá? Então a soma vai ser o nosso primeiro termo, que é 1, que está coincidindo com as duas aqui, ó. 1, mais o nosso último termo, que óbvio que vai ser 100, tá? Beleza? Multiplicado pelo n, que é a quantidade de termos, também vou ter 100 termos, dividido por 2. Então, Sn
é igual a 1 mais 100 vai dar 101. 100 dividido por 2 vai dar 50. Vou fazer essa conta aí, ó. 101 vezes 50, eu vou fazer apenas 101 vezes 5, tá? Deixa para botar o zero no final. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. E 5 vezes 1, 5. Adicionando esse zero no final, vai dar 5.050, gabarito B, tá? Só que existe uma outra forma de fazer isso aí, pelo método da observação, tá? Ó, você pode pausar o vídeo agora e copiar, porque eu vou apagar isso aí, beleza? Que eu vou fazer de outra maneira para vocês aí, tá? Vou apagar. Tem uma outra maneira que você acha, mas essa daí ela é mais na questão da lógica, tá? Mas na questão da lógica da observação. Como que funciona isso daqui? Por exemplo, aqui a gente não tem uma circunferência, aí tu vai fazendo assim, ó. Não tem uma, depois tem 3 circunferências. Eu fui contando inicialmente, ele lembra? Depois tem 6 circunferências, depois aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Aí, olha só. Olha só, o que dá para a gente observar aqui. Aqui é como se fosse 1 vezes 1, esse 1 aqui. Aqui é como se fosse 3 vezes 1. Esse 6 aqui é como se fosse 3 vezes 2. Esse 10 aqui é como se fosse 2 vezes o 5. E esse 15 aqui é como se fosse 3 vezes 5, perdão. Tá? Olha o que vai acontecendo. Primeiro eu estou tendo um termo que está repetindo aqui, ó, o 3 e o 3. E eu tenho 1 e 2. Depois eu tenho outro termo que está repetindo, eu tenho o 5 e o 5. E aqui eu tenho 2 e 3. Se você continuar fazendo isso aí, você vai achar um padrão, assim como a gente já achou. E aí você vai conseguir achar 5.050, só que vai dar muito mais conta. Por isso que eu falo, você vai acabar fazendo mais conta. Por quê? Você concorda aqui que aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 termos? Se por um acaso a gente for observar até o décimo, a 10ª sequência aqui, tá? A gente pode ir pulando até o 10º aqui. Beleza? Vou voltar aqui, ó. A gente tem 1, 3, 5. Lembra disso? Que eu tinha contado ali, perdão, 5 não, 6 aqui. 6. Nós temos também 10 e depois 15. Se eu continuar somando isso aqui, não, acompanhando a sequência, eu vou ter que ir aumentando isso daqui também para poder verificar o padrão que está aqui. Logo, eu vou ter que fazer muito mais conta, muito mais raciocínio. Por isso que para essa questão em específico é melhor você utilizar a soma. Por isso que eu trouxe para você aí. Beleza? Show de bola? Então, assim, aqui nas minhas aulas eu vou sempre trazer para você o melhor recurso aí, tá? Vamos lá. Quer ver mais um recurso que eu vou trazer para você? Antes de eu resolver essa questão, vem aqui no quadro rapidinho que eu vou trazer mais um recurso que vai te ajudar, tá? Vamos lá. Se você que não copiou, pode copiar agora, que eu vou apagar. Vamos lá. Mais um recurso que eu vou trazer para você, da matemática também, que pode te ajudar na lógica da observação, é o seguinte. Vou falar sobre a regra da divisibilidade muito rápido aqui, tá? Eu tenho, por exemplo, a regra por 2, por 3 e eu tenho a por 6, beleza? Não vou falar de toda a regra. Como eu sei quando um número é divisível por 2, por exemplo? É quando o número termina em final par, ou seja, quando o número termina em 0, 2, 4, 6, 8, tá? 0, 2, 4, 6 e 8, beleza? Então, vou dar dois exemplos aqui. Eu tenho o número 128, ele é divisível por 2, porque termina em par. O número
256, ele é número divisível por 2. Por quê? Porque termina em final par, tá? Agora, olha só. A do 3 é o seguinte, eu vou somar. Somar quem? Os algarismos. Exemplo, eu tenho o número 18. Por que 18 é divisível por 3? Porque eu vou pegar aqui, ó, monstrinho, ó. Eu vou somar 1 mais 8, vai dar 9. 9 não divide 3? Você concorda comigo? 9 divide 3? Por isso que 18 é divisível por 3. Significa, então, que se eu fizer isso aqui, ó, presta atenção. Nesses dois exemplos aqui, ó. Vou pegar o caso do 256 aqui, ó. Vamos somar. 6 mais 5, 11. 11 mais 12, 13. 13 não divide 3. Então, 256 não é divisível por 3. Agora, olha só. 2.562. Vamos somar isso aqui. 2 com 5, 7. 7 com 6, 13. 13 com 2, 15. 15 divide 3. Então, 2.562 é divisível por 3. Beleza? Olha outro caso aqui. O 54. 54, 5 mais 4, 9. 9 divide 3? Divide. Então, 54 é divisível por 3. Mas a dica para matar essa questão que está aqui é o seguinte. Para que você determine se o número é divisível por 6, é só você observar se ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Ele tem que dividir 2 e 3 ao mesmo tempo. Tá? Exemplo, 54. Bom, 54 eu já sei que é divisível por 2, porque termina em final par. E eu já sei que 54 é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá um número divisível por 9, tá? Então, se ele divide 2 e 3, automaticamente ele divide 6. Tanto é que 54 dividido por 6 dá exato, dá 9, tá? Pessoal, e outra coisa, eu não falei no início aqui, vou falar agora para você. Toda vez que eu estiver explicando, copiando, escrevendo na tela, escrevendo aqui, falando com você, você não copia nada, você presta atenção, tá? Para você aprender, porque se você ficar preocupado com copiar, você não vai reter informação, beleza? Então, sempre depois você pausa e copia, tá bom? Agora vamos voltar aqui, que eu vou resolver essa questão para vocês. Olha só. A sequência de letras, tá? A seguir, mantém o mesmo padrão de repetição. Ó, olha o padrão de repetição aqui, eu vou trazer para vocês, ó. Eu tenho I, N, A, R, J. Aí depois do J começa de novo. I, N, A, R, J. Aí depois começa de novo. I, N, A, R, J. A questão quer saber o seguinte, a letra que ocupa a posição 555. Papai, se tu tem que fazer isso aí na mão, tu vai ficar até amanhã fazendo isso aí, monstro pantaneiro. Presta atenção no que tu vai fazer, ó. Observa o seguinte, sempre não termina no J? Tá vendo que tá sempre terminando no J? Vamos ver até o J quantas letras tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, 6. De novo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa. Provavelmente a outra vai terminar no 18, ó. 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Olha lá. Cara, você tá percebendo que na posição múltiplo de 6 tá terminando sempre no J? Então é o seguinte. Que número mais próximo do 555 é divisível por 6? Para você saber isso, você tem que saber qual é a regra da divisibilidade por 2 e 3. Exemplo, se eu pegar o número, vou jogar para cima, 556. Pô, 556 é divisível por 2, mas é por 3? Vamos ver. Vamos somar aqui, ó. 5 mais 5 mais 6. Isso aí vai dar 16. 16 não divide 3, tá? Então, eu estou procurando um número que a soma dá 18 para ser divisível por 3. Então, é só acrescentar 2 ao 556. Ou seja, acrescenta 2 aqui, eu vou ter a posição 558. Esse aqui, ó, é divisível por 2. E se você somar 558, vai dar 18. Ou seja, 558 é dividido por 2 e é por 3. Então, divide por 6 também. Então, eu posso afirmar que a posição 558 é a J, porque é múltiplo de, vou colocar aqui, ó, é múltiplo de 6, tá? Então, a 558 é a J.
Se a 558 é a J, a 557 é anterior a J, que é R. A 556 é a A. E a 555, que é o que a gente quer, vai ser uma antes da A. E. E de helicóptero, E de hematoma, gabarito B de bucéfalo aí. Pessoal, viu? Depois você volta aí, refaz a questão. Tem que ser safo aí, beleza? Ó, essa questão aqui é maneira, tá? Olha só, a quantidade mínima... Fiz questão de colocar porque eu vi que cai bastante em concurso, tá? A quantidade mínima de pessoas... Princípio da casa... princípio da casa dos pombos, beleza? A quantidade mínima de pessoas... Não vou me aprofundar nisso, vou só te dar o bizu como é que funciona. A quantidade mínima de pessoas que devem estar num grupo para que se possa garantir que pelo menos 3 delas tenham nascido no mesmo mês. Olha só, a gente tem que ter num grupo pelo menos 3 pessoas que tenham nascido no mesmo mês. Vamos admitir, porque olha só, o bizu é o pelo menos 3, tá? Pelo menos. Vamos pensar no seguinte, se a gente está falando de mês, a gente tem que lembrar o que é mês, tá? Mês são fracionamentos de um ano. Mas não é qualquer fracionamento, são 12 fracionamentos. Então vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se a gente colocar pelo menos uma pessoa nascendo em cada mês, ó, vamos colocar pelo menos um em cada mês. Você concorda comigo que ao final, lá quando chegar em dezembro, a gente tem 12 pessoas? Beleza? A gente quer colocar pelo menos 3, tá? Se a gente colocar mais um em cada, a gente vai ter 2 em cada. Você concorda comigo que ao final de dezembro eu vou ter 24 pessoas? Só que até então, em cada mês está nascendo 2 pessoas, tá? Só que a questão está pedindo o quê? Pelo menos 3 tenha nascido no mesmo mês. Vamos botar 3 aqui em janeiro, por exemplo. Pronto, tem pelo menos 3 num grupo. Agora é só somar quantas pessoas dá. Beleza? A questão quer saber a quantidade mínima de pessoas, entende? A quantidade mínima. Eu poderia colocar uma outra aqui, mas aí não seria a quantidade mínima, tá? Beleza? Então é só somar 24 mais esse 1 aqui, ó. 24 mais 1, 25. Beleza? Gabarito E de helicóptero. E acredita, papai. É isso aí. Não dá mole não, pô. Questão clássica, tá? De vez em quando cai uma questão dessa falando de semana. Aí de semana, ao invés de 12, tu vai usar 7. Ah, eu quero que tenha pelo menos 3 pessoas em uma semana. Pô, uma semana tem quantos dias? 7. Entendeu? Então, o raciocínio é o mesmo, tá? Questão 4 morreu. E a última aí, ó, mais uma questão de observação. Observe a sequência numérica a seguir. Ó, 1, 3, 8, 24, 29, 87. O primeiro número de 4 algarismos, o que é o número de 4 algarismos? É esse aqui, ó. X, Y, Z e W. Vou inventar um número aqui. 2, 3, 4, 5. 4 algarismos, entendeu? Ele quer saber o primeiro número de 4 algarismos, tá bom? Tá, vamos observar a sequência então. Eu tenho 1, 3, 8, 24, 29 e 87. Pessoal, é o seguinte. O que está acontecendo aqui? Esse tipo de questão é aquele tipo de questão que eu falei para você que se você demorar muito, você deixa para o final. No ruim de tudo, tu chuta isso daí. E tem um bizu para chute também, tá? Depois eu vou fazer um bloco aqui específico de chute para vocês, tá? Fica tranquilo. No final desse curso aqui vai ter um bloco brinde para vocês de como chutar em matemática. Para você se safar caso você não saiba fazer uma questão desse tipo, beleza? Fica tranquilo. Então tá bom, até pro chute tem estudo, tá, papai? Por isso que o pessoal me chama de ratão, tá? Essa aula que eu tô pegando leve, que é uma aula assim que, cara, tu tem que fazer exercício para tu pegar. Agora as outras questões eu vou trazer só rataria para vocês aí, os outros assuntos, tá? Observe a sequência
numérica a seguir. Beleza, 1, 3, 8, 24, 29 e 87. Eu, quando peguei essa questão aqui, eu demorei, tá, gente? Porque depois que eu fui observar que o que estava acontecendo, cara. O que está acontecendo? Pega esse 1 e multiplica por 3. A gente chega no próximo valor. Só que depois que a gente chega no próximo valor, a gente soma a 5 e chega no próximo valor, 8. Pega esse aqui e multiplica por 3, a gente chega no 24. Depois soma 5, beleza? E a gente chega no próximo valor, 29. E assim vai indo. Pega esse candango aqui e multiplica por 3, a gente chega no 87. Depois soma 5, 87 mais 5 vai dar... Agora eu vou continuar a sequência aqui. 87 mais 5, 92. De novo, multiplica esse candango aqui por 3. Quem que a gente vai achar? A próxima ali. 92 por 3, fazer aqui no cantinho. 92 vezes 3 vezes 2, 6. 9 vezes 3, 27. 276. Aí tu lembra o que tem que fazer? Tem que somar 5 para achar o próximo aqui. Deixa eu só apagar isso aqui rapidinho. Tá? Então, 276 mais 5... eu vou achar, então, mais 5 aqui, não se esqueça de somar. Eu vou achar 281. Agora, lembra que tem que fazer? Tem que multiplicar por 3 para achar o próximo. 281 vezes 3 vai dar 3 aqui, 24. 3 vezes 2, 6. 7, 8. 843. Aí, lembra que tem que somar 5 para achar o próximo. Isso aqui vai dar 848. Aí, lembra... 848, deixa eu apagar aqui. Aí lembra que tem que somar, multiplicar agora por 3, perdão, para achar a próxima casa ali. Então, 848 vezes 3, agora eu vou fazer 24 aqui. 4 vezes 3, 12, com 2 ali, 14. 8 vezes 3, 24, com 1, 25. Pronto, a gente achou a próxima casa, que é 2544. Que é a primeira casa com 4 dígitos aí, ou 4 algarismos, gabarito B aí. Beleza? Papai, tem questão que você tem que perseverar. E geralmente você persevera, vem aqui. Geralmente você vai perseverar nessa questão. Cara, tu viu que tu ficou 5 minutos na questão? Circula e deixa para o final. Esse tipo de assunto aqui é assim que você vai levar. Tá bom? E outra coisa, eu vou resolver mais blocos ainda. Eu gostaria que antes de você ver minha resolução, você tente fazer as questões, tá? Cada bloco aí eu vou botar 5 questões aí pra gente matar esse conteúdo. Tem 5 aqui, vou fazer mais 2 de 5 aí, beleza? Assista, pega o PDF, tenta fazer. Se tu não conseguir, vai pra resolução, beleza? Até a próxima, vamos pra dentro do problema, papai. E acredita, show de bola? Valeu!